A Cachoeira das Almas. A noite estava pesada, o ar carregado de umidade e o som distante da cachoeira ecoando como um chamado. Eu nunca deveria ter voltado àquele lugar, mas algo me puxava para lá, como se as águas escuras e geladas tivessem um poder que eu não conseguia resistir. Agora, sentado aqui, com as mãos trêmulas e o coração batendo descompassado, não consigo tirar da mente o que vi, o que senti, o que ela fez. Era uma noite como qualquer outra, pelo menos no início. O céu estava carregado de nuvens pesadas, prometendo uma chuva que não demorou a cair. A fazenda, tão quieta e pacata durante o dia, parecia ganhar vida própria à noite. Os sons da mata se intensificavam, o vento uivando entre as árvores, os grilos cantando em uníssono e, ao longe, o barulho constante da cachoeira. Aquele som, que antes me trazia uma estranha calma, agora ecoava como um aviso. Eu não sei por que decidi ir até lá. Talvez fosse a culpa que ainda carregava, ou a esperança insana de que, de alguma forma, eu pudesse encontrá-la novamente. Maria. Minha Maria. Ela sempre amou aquela cachoeira. Dizia que as águas tinham algo de mágico, algo que purificava a alma. Eu nunca acreditei nessas coisas, mas naquela noite, algo dentro de mim mudou. A chuva caía forte quando cheguei à margem. A lanterna que eu carregava projetava sombras dançantes nas pedras molhadas. E a névoa que subia da água dava ao lugar um ar fantasmagórico. Parei por um momento, olhando para a queda d'água. Era como se ela estivesse viva, pulsando com uma energia que eu não conseguia explicar. E então, ouvi. Foi sutil no início, quase imperceptível. Um sussurro, tão baixo que eu pensei ser apenas o vento. Mas ele veio de novo, mais claro desta vez. Antônio. Meu nome, dito em uma voz que eu conhecia tão bem. Maria. Meu corpo congelou, mas meu coração acelerou, batendo tão forte que eu temi que ele escapasse do meu peito. Olhei em volta, esperando vê-la ali, sorrindo como sempre fazia. Mas não havia ninguém. Apenas a escuridão e a chuva. E então o sussurro veio de novo, desta vez vindo da água. Antônio, venha. A voz era dela, mas havia algo diferente. Algo frio, distante, como se viesse de um lugar onde o tempo não existia. Eu me aproximei da beira, a lanterna tremendo em minha mão. A água estava escura, quase negra, e eu não conseguia ver o fundo, mas algo lá embaixo me chamava. Eu sentia, como se houvesse uma corrente invisível puxando meu corpo, minha mente, minha alma. E então vi. Uma sombra se movendo debaixo d'água, lenta, sinuosa, como uma serpente. Meus pés pareciam grudados no chão e eu não conseguia olhar para outro lugar. A sombra se aproximou e, de repente, uma mão emergiu da água. Era pálida, quase translúcida, com dedos longos e finos que se fecharam em minha direção. Eu tentei recuar, mas não consegui. A mão me agarrou pelo pulso e o frio que senti foi como nada que eu já havia experimentado. Era um gelo que queimava, que penetrava até os ossos. E então eu a vi. Maria. Seu rosto surgiu da água, iluminado por uma luz que não vinha de lugar nenhum. Ela estava sorrindo, mas não era o sorriso caloroso que eu lembrava. Era algo vazio, quase cruel. Seus olhos, antes tão cheios de vida, estavam negros como a noite. Você deveria ter vindo comigo, Antônio, ela disse, e sua voz ecoou como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Eu gritei. Gritei até minha garganta doer, até que a mão dela finalmente me soltou. Caí de joelhos na margem, encharcado e tremendo,
enquanto Maria desaparecia nas águas, levando consigo aquele sorriso perturbador. Agora escrevo isso com as mãos ainda trêmulas, sabendo que não posso contar a ninguém. Eles nunca acreditariam em mim. Mas eu sei o que vi. E sei que ela ainda está lá, naquela cachoeira, esperando. Esperando por mim. Eu nunca deveria ter voltado. Mas agora é tarde demais. A noite seguinte foi pior. Muito pior. Eu jurei a mim mesmo que não voltaria à cachoeira, que deixaria aquela maldição para trás e seguiria em frente. Mas a fazenda parecia diferente. Como se as paredes da casa estivessem mais apertadas, o ar mais pesado. E os sons. Deus, os sons. Era como se a floresta ao redor da fazenda tivesse ganhado vida. Galhos batiam nas janelas, não ao sabor do vento, mas como se algo ou alguém estivesse tentando entrar. E o pior de tudo era o canto, um canto baixo, melódico, que vinha de algum lugar entre as árvores. Era uma música que eu nunca tinha ouvido antes, mas que parecia familiar, como uma lembrança distante de algo que eu preferiria esquecer. Eu tentei ignorar. Cobri a cabeça com o travesseiro, fechei os olhos com força, mas o canto só ficava mais alto. Era como se estivesse dentro da minha mente, ecoando em cada canto do meu ser. Antônio, Antônio. A voz de Maria, suave e doce, mas com uma frieza que me fazia tremer. Não aguentei. Levantei da cama, peguei a lanterna e saí. Não sei por que fiz isso. Talvez fosse uma força maior do que eu, algo que eu não podia controlar. A chuva havia parado, mas o chão ainda estava encharcado, e a lama grudava nos meus pés a cada passo. A floresta estava escura, tão escura que a lanterna mal conseguia iluminar alguns metros à frente. O canto me guiava. Era como se ele estivesse me puxando, me levando para algum lugar que eu não queria ir. Eu tentava parar, mas meus pés continuavam se movendo, quase sem minha permissão. E então eu vi. Entre as árvores havia uma luz, fraca, tremeluzente, como uma vela prestes a se apagar. Eu me aproximei, mesmo sabendo que não devia. A luz vinha de uma clareira, um lugar que eu nunca tinha visto antes, apesar de viver nessa fazenda há anos. No centro da clareira havia uma figura. Ela estava de costas para mim, vestida com um vestido branco que brilhava sob a luz fraca. Seus cabelos longos e escuros caíam sobre os ombros, e ela balançava levemente, como se estivesse dançando ao som do canto. Eu sabia quem era. Maria. Mas ao mesmo tempo, não era ela. Havia algo errado, algo que eu não conseguia explicar. Ela parou de se mover e virou lentamente para mim. Meu coração parou. Seu rosto estava pálido, quase translúcido, e seus olhos eram como buracos negros, sem vida, sem alma. Ela sorriu, e foi o sorriso mais assustador que eu já vi. "Você veio?" ela disse, e sua voz era como o vento, suave e cortante ao mesmo tempo. Eu tentei falar, mas as palavras não saíram. Meus pés pareciam presos ao chão, e eu não conseguia desviar o olhar dela. Ela se aproximou flutuando sobre a grama molhada e estendeu a mão para mim. "Você deveria ter vindo comigo, Antônio. A água é tão quente, tão calmante." Eu senti o frio novamente, aquele frio que queimava, e fechei os olhos, esperando o pior. Mas quando abri, ela havia desaparecido. A clareira estava vazia e o canto havia parado. A única coisa que restava era o som da cachoeira ao longe, ecoando como um aviso. Voltei para casa correndo, tropeçando em raízes e galhos, com a lanterna balançando loucamente em minha mão. Olá, pessoal!
E aí, estão gostando do conteúdo? Antes de continuarmos, gostaria de pedir o seu apoio, se inscrevendo, curtindo, ativando o sininho e compartilhando essas histórias. Isso ajuda a manter o canal vivo e nos enche de motivação. Agora vamos continuar. Quando finalmente entrei, trancei a porta e me encostei nela, tentando recuperar o fôlego. Mas mesmo dentro de casa, eu sabia que não estava seguro. Porque ela estava lá fora, esperando. E eu não sei quanto tempo mais posso resistir. A casa não é mais um refúgio. As paredes parecem respirar, contraindo-se e expandindo-se, como se fossem vivas. As sombras dançam nos cantos, formando figuras que eu não consigo identificar, mas que sinto me observando. E o pior de tudo é o silêncio. Um silêncio pesado, opressivo, que parece gritar mais alto do que qualquer som. Eu não durmo mais. Quando fecho os olhos, vejo Maria. Seu rosto pálido, seus olhos negros, seu sorriso vazio. Ela está sempre lá, na beira da minha consciência, me chamando. Antônio, venha! Sua voz é um eco constante na minha mente, um sussurro que não consigo ignorar. Hoje à noite, algo diferente aconteceu. Eu estava sentado na cozinha, tentando me convencer de que tudo não passava de uma ilusão, quando ouvi um barulho vindo do quintal. Era um som baixo, quase imperceptível, mas que me fez levantar da cadeira e ir até a janela. Lá fora, a lua cheia iluminava o terreno, criando sombras longas e sinistras. No meio do quintal, havia uma poça d'água. Isso em si não seria estranho, considerando a chuva dos últimos dias, mas havia algo diferente nessa poça. A água estava completamente parada, como um espelho perfeito, refletindo a luz da lua de uma maneira que parecia quase sobrenatural. Eu não queria sair. Cada fibra do meu ser me dizia para ficar dentro de casa, trancado e seguro. Mas algo me puxou para fora, como se eu não tivesse controle sobre minhas próprias ações. Caminhei até a poça, meus pés afundando na lama, e olhei para dentro da água. O reflexo que vi não era o meu, era Maria. Ela estava lá, debaixo da superfície, olhando diretamente para mim. Seu rosto estava sereno, quase triste, e ela estendeu a mão como se quisesse tocar a minha. Antônio, ela sussurrou, e sua voz saiu da água, clara e distinta. Você precisa vir, eu estou esperando. Eu recuei, tropeçando e caindo na lama. A poça começou a borbulhar, a água agitando-se como se estivesse fervendo. E então, algo emergiu. Não era Maria. Era uma figura alta, escura, com olhos que brilhavam como brasas. Ela se ergueu da água, sua forma indistinta, quase líquida, e avançou em minha direção. Eu gritei, mas o som foi engolido pelo silêncio opressivo. A figura se aproximou e eu senti um frio tão intenso que pensei que meu coração iria parar. Ela parou a poucos centímetros de mim e eu pude ver que não tinha rosto, apenas uma escuridão profunda, como um abismo sem fim. Você não pode escapar, ela sussurrou, e sua voz era como o vento cortando através de mim. Ela te escolheu, você é dela agora. E então ela desapareceu, dissolvendo-se na noite como fumaça. A poça d'água voltou ao normal, refletindo apenas a lua e as árvores ao redor. Eu fiquei ali, tremendo, incapaz de me mover, até que o sol começou a nascer no horizonte. Agora, escrevo isso com as mãos trêmulas, sabendo que não há escapatória. Maria está me chamando e aquela coisa, seja lá o que for, está me observando. Eu não sei quanto tempo mais posso resistir, mas uma coisa eu sei. A noite está chegando novamente. A noite chegou, e com ela, o inevitável. Eu sabia que não poderia resistir por muito mais tempo.
A casa, outrora meu refúgio, tornou-se uma prisão. As sombras se movem quando não estou olhando, sussurros ecoam pelos corredores, e o cheiro de água estagnada impregna o ar, mesmo quando todas as janelas estão fechadas. Maria está mais presente do que nunca. Eu a vejo em cada canto, em cada reflexo. Ela não precisa mais da cachoeira ou da floresta para me alcançar. Ela está aqui, dentro de mim, como uma presença constante que não consigo ignorar. Seu chamado é mais forte agora, quase insuportável. Antônio, venha. Eu tentei lutar. Tentei me convencer de que tudo não passava de uma ilusão, de um pesadelo do qual eu acordaria. Mas não há mais como negar a realidade. Aquele lugar, aquela cachoeira, está viva. E ela me quer. Hoje à noite, algo mudou. O canto que eu ouvia na floresta voltou, mas desta vez ele vinha de dentro da casa. Era suave, melódico e parecia emanar das próprias paredes. Eu cobri os ouvidos, mas o som não parava. Ele penetrava em minha mente como se fizesse parte de mim. E então as luzes se apagaram. A escuridão era absoluta e o silêncio era tão denso que eu podia ouvir o bater do meu próprio coração. Eu me levantei, tateando no escuro, tentando encontrar uma saída. Mas a casa parecia ter mudado. Os corredores estavam mais longos, as portas não levavam a lugar nenhum. Foi quando eu a vi. Maria estava no fim do corredor, iluminada por uma luz que não vinha de lugar nenhum. Ela estava vestida com o mesmo vestido branco que usava na noite em que desapareceu, mas agora estava encharcado, colado ao seu corpo. Seu cabelo escuro caía em mechas molhadas sobre o rosto. E seus olhos brilhavam com uma luz própria. Antônio, ela disse, e sua voz era como o som da cachoeira, suave e poderosa ao mesmo tempo. Você não pode fugir. Você é meu. Eu tentei recuar, mas minhas pernas não me obedeceram. Ela se aproximou, flutuando sobre o chão, e estendeu a mão para mim. Venha comigo, ela sussurrou. A água é quente, é calmante. Você nunca mais sentirá dor. Eu senti o frio novamente, aquele frio que queimava, e fechei os olhos, esperando o pior. Mas quando abri, eu não estava mais na casa. Estava na beira da cachoeira, sob a luz da lua cheia. A água brilhava como prata, e o som da queda d'água era ensurdecedor. Maria estava lá, na beira da água, olhando para mim com aquele sorriso vazio. Venha, ela disse, e desta vez eu não resisti. Caminhei até ela, meus pés afundando na lama, e senti a água gelada envolver meus tornozelos. Ela estendeu a mão e eu a peguei. Seu toque era frio, mas havia uma estranha calma nele. Finalmente, ela sussurrou, e então ela me puxou para a água. A correnteza era forte, mas eu não lutei. Deixei-me levar, sentindo a água envolver meu corpo, minha mente, minha alma. E então, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitado na margem da cachoeira, o sol brilhando forte sobre mim. Meu corpo estava encharcado, mas eu estava vivo. Olhei em volta, esperando ver Maria, mas não havia ninguém. A cachoeira estava calma, as águas cristalinas refletindo o céu azul. Levantei-me devagar, sentindo cada músculo do meu corpo doer. A fazenda estava lá, exatamente como eu a deixara. Caminhei de volta para casa, meus pés pesados, mas determinados. Quando entrei, tudo parecia normal. As sombras haviam sumido, os sussurros cessaram e o cheiro de água estagnada desapareceu. Maria não estava mais lá. Eu não sei se foi um sonho, uma alucinação ou algo mais profundo, mas eu sei que sobrevivi. E agora
Estou determinado a seguir em frente, a reconstruir minha vida, longe daquela cachoeira, longe daquela maldição. A fazenda foi abandonada. Os vizinhos dizem que a cachoeira está amaldiçoada, que ela engole aqueles que se aproximam demais. Mas eu sei que nunca mais voltarei lá. Maria pode estar esperando, mas eu não sou mais dela. Eu sobrevivi e agora estou livre.